Vamos estudar a palavra do Senhor. Vamos abrir nossas Bíblias na segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios. 2 Coríntios, capítulo de número 4. 2 Coríntios, capítulo de número 4. Graças a Deus, meus irmãos entenderam. Vão poder participar, vai nessa semana poder participar, segunda-feira. Aí essa semanazinha vai combinar a sua irmã, combinar a torta lá. Coloca a Simone com a Sandra para o Bem, vamos lá. É 2 Coríntios? 2 Coríntios, capítulo 4, a partir do versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. Por isso, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos, antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. E assim nós recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Mas se ainda o nosso Evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo, o Senhor. E nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus, que disse que das trevas resplandece a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos. E assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal, de maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: criei, por isso falei. Nós cremos também, por isso falamos. Sabemos o que ressuscitou o Senhor Jesus, nos ressuscitará também por Jesus, nos apresentará convosco, porque tudo isto é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos faça abundar a ação de graças para a glória de Deus. Por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno da glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Santo Deus, fala ao nosso coração, Pai amado, nesta noite nos ajuda a ouvirmos a Tua voz. Espírito Santo, Tu tens a liberdade nesse lugar
traz, ó Deus, à nossa memória a tua palavra, os teus ensinamentos, Senhor, que nós possamos sair desse lugar, ó Deus, com uma dose da tua palavra, com uma porção do teu Espírito Santo, Pai. E desde já, Deus, entrego a Ti todo o crédito, toda a honra, toda a glória, e Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Irmão, podem sentar. Amém. Essa bateria, eu comprei uma bateria, esqueci de trazer nova. Elas não estão pegando mais carga. Tá vendo? A outra também aconteceu isso, ó, essa semana. Não está pegando carga. Aí eu comprei mais seis baterias, né? Que tem um sem fio. Se o sem fio acabar a carga, aí nós vamos para o fio. Amém? Viu? Ó, o fone de lapela acabou a carga. Aí vamos para o sem fio. Se acabar, nós vamos ter que ir para um fio. Né? Quem confia, não confia. Né? Confiar nele, está ligado no fio. Amém? Confio. Bom, amados, o que nós vemos aqui? Paulo vem falando da dificuldade da tarefa, né, da vida cristã, porque eu sempre deixo claro para os irmãos que o objetivo nosso de estarmos nessa terra é que Deus está preparando um povo para habitar a eternidade com Ele, e Ele fez de nós um povo diferente. Certamente que nós somos assim diferentes dos anjos, porque a Bíblia não diz que os anjos são a imagem e semelhança de Deus, fala que são seres espirituais, mas nós, o ser humano, ele falou assim: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então Deus fez o homem para ser a imagem e semelhança dele. Deus que fez o homem para ter um semelhante a Ele, para ter uma humanidade semelhante a Ele, de raciocínio, de entendimento, né, para que nós possamos glorificar o nome dEle, para que o nome dEle seja exaltado. De que adianta Ele ser Deus sozinho? Imagina Deus e não existe ninguém, não existe anjo, não existe ninguém. Deus, Ele é Deus, Ele faz o que Ele quer, quem é que vai reconhecê-lo como Deus? Ele vai ser Deus de quem? Se Ele não fez ninguém. Amém? Vê o que o salmista fala: se eu desço a sepultura, não adianta nada. Não pode uma pessoa morta glorificar a Deus? Não pode. Então o salmista já leva em conta isso, que Deus nos fez para a glória dEle, para que Ele seja Deus sobre nós. Amém? Para que Ele seja o nosso Deus, e nós imagem e semelhança dEle, criatura das mãos dEle, agora filhos, né, que vamos habitar, vamos morar a eternidade com Ele. Então esse é o propósito da humanidade, e tanto é que Deus fala que amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. E mais à frente ele diz assim, que Jesus não veio condenar o mundo, mas veio salvar o mundo. Por quê? Porque no paraíso, irmãos, a sentença que foi dada é uma condenação. Quando o homem peca, o homem já está condenado. Eu vi essa semana aí, não sei se eu já comentei para os irmãos, eu vi um relato de um muçulmano falando, né, faz até um sentido, acho que eu falei para os irmãos isso. Ele fala assim, que lá, se roubar, corta uma mão, se roubar de novo, corta um outro pé, não corta outra mão não, que é para deixar o camarada ainda em condição, fica sem um pé e sem uma mão. E a pessoa, mas corta a mão, o camarada, não, mas não somos nós que cortamos, quem corta é ele próprio. Existe uma lei que diz assim, ó, quem roubar terá a mão cortada. Se você não roubar, sua mão não vai ser cortada. Se você roubar, você que está cortando a sua mão. Aí ele usa um exemplo assim, ó, tem uma serra ali, se tu for lá na serra e meter a mão lá, tu vai perder a mão, vai cortar a mão. Foi a serra que cortou sua mão? Não, você que enfiou a mão na serra. Se a serra estivesse saindo atrás de você na rua, perseguindo, né, querendo te cortar, isso aí já é eu que estou falando, né?
te perseguindo, viu aquele massacre da serra, alguém vinha com a serra querendo te matar, aquele massacre da serra elétrica, né? Aí tudo bem, mas fora isso, irmão, é a própria pessoa que comete isso. Então, quando Deus fala assim, ó, eu coloco diante de vós dois caminhos, o de vida e o de morte, e fala para você, vai para o de vida. Aí no final, você vai para o de morte, no final, você encontra a morte eterna, você encontra a condenação eterna. Isso quer dizer o quê? Que foi Deus que te condenou? Não, Deus não te condenou, Deus te deu duas opções, ou você quer ser condenado, ou você quer ser salvo. Aí a pessoa quis ser condenada, quis andar pelo caminho de morte, não é verdade? Então é assim que acontece. Jesus veio para salvar, veio condenar? Não, Jesus veio para salvar. Condenado nós já estávamos, amém? O homem já estava condenado. Por quê? Deus falou assim para ele, ó, tem uma árvore do conhecimento e tem uma árvore da vida. Qual que ele escolheu comer? Qual que nós comemos? A do conhecimento. Se comer, vai morrer. Ó, quem foi que matou espiritualmente Eva e Adão? Eles mesmos. Porque a vontade de Deus, irmãos, é que todos sejam salvos. Porém, Deus quer que você manifeste também a sua vontade em querer ser salvo, em querer habitar com Ele. Ele nos ama de tal maneira que dá o seu Filho para nos resgatar. Ele espera que você também o ame de tal maneira que abandone o seu pecado para viver em santidade com Deus. Amém? É simples assim. Então não tem erro. Por que eu estou com essa introdução? Porque Paulo ele diz assim, ó, por isso, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Que ministério Paulo está falando? Paulo está falando do ministério dele de levar o Evangelho, levar as boas novas, a palavra de salvação aos gentios. Porque Jesus, a Bíblia diz assim, que Jesus veio para os seus e os seus não o receberam. Amém? Então ele constituiu lá 12 apóstolos judeus e chamou o apóstolo Paulo para representar os gentios, para levar Deus aos gentios, para saber para os gentios, que somos nós, sabermos que Deus também é nosso Deus. Ele não é só Deus de Israel, embora ele se apresentou primeiro a Israel. Jesus Cristo veio como sendo judeu, né, no corpo judeu, mas Deus é Deus de toda a humanidade. Ninguém se manda. Não, é Deus de Israel, então eu posso viver de qualquer jeito. Não. Então Paulo diz aqui que é um ministério difícil, né? Ele fala assim, ó, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos, porque foi muita luta, muita dificuldade. Antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia nem falsificando a palavra de Deus. O que ele quer dizer com isso? Rejeitando as coisas que por vergonha se ocultam. Se o negócio se oculta, se é oculto, se não pode ser proclamado, se não é uma coisa livre, inocente, escondida, isso é uma coisa que tem que ser rejeitada. Todo pecado tem que ser rejeitado. Não adianta a gente querer falar, mas Deus é amor. Deus é amor, mas uma outra passagem aqui da 1 Coríntios, se não me falha a memória, Paulo estava pregando num lugar, os judeus começaram a contestar ele, aí Paulo fez o quê? Virou as costas e falou assim, ó, o seu sangue cai sobre você, eu estou limpo. O que Paulo quer dizer? Então, eu preguei, você não quis ouvir, estavam escarnecendo. Ele saiu e falou isso para eles, ó, que o seu pecado é contra ti mesmo. Você não pode falar que foi para o inferno, porque eu, Paulo, não preguei para você, usando as minhas palavras. Amém? Você não pode ir para o inferno, porque o pastor Carlos não ensinou a Bíblia direito. Se você for para o inferno, é porque você não deu ouvido à palavra de Deus, não quis crer. E nós vamos ver aqui quando é que uma pessoa não quer crer na palavra de Deus. Ele fala assim, ó, e ele fala, antes rejeitando as coisas que por vergonha se ocultam, ó, não andando com
com astúcia e nem falsificando a palavra de Deus. O que é andando com astúcia e falsificando a palavra de Deus? Nada mais é, irmãos, do que essas igrejas hoje que vivem fazendo promessa que não é bíblica. Tipo assim, venha para a igreja Y, vou dar só um exemplo antiguíssimo. Venha para a igreja Y, pare de sofrer. Essa frase não é bíblica. Fazendo uma promessa, pois se você tem que mortificar, se você, quando a Bíblia fala, nós vamos ver aqui agora, que tem que mortificar a carne é exatamente sofrer. Exatamente sofrer. Você vai abrir mão de mortificar a carne, é deixar de andar na prática do pecado, é deixar de fazer coisas que você ia ter prazer, mas acontece que ia desagradar a Deus. O que adianta você ter um prazer numa coisa que vai desagradar a Deus? Ganhei um dinheiro aqui no jogo do bicho, né? Aquele prazer de ganhar um dinheiro, mas se desagradou a Deus, que foi ganhar dinheiro logo no jogo do bicho. É um exemplo assim, coisa, mas nós temos diversas coisas na nossa vida que se nós dá prazer e que se você praticar estará desagradando a Deus. Como Paulo disse, coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia. Aí isso aí é astúcia, astúcia e falsificando a palavra. Olha só, o que é astúcia? O camarada, por exemplo, começa a falar, você vai trazer uma prestação do seu carro, que é para você continuar conseguindo pagar o carro. Isso é uma astúcia. Amém? Isso é uma astúcia. Que Deus vai honrar, aí começa a falsificar a palavra. Que Deus vai honrar e vai fazer você pagar o seu carro com facilidade, ou o seu aluguel, ou comprar a sua casa. Abre a internet que você vai ver isso lá. Amém? Hoje, irmãos, a coisa mais fácil que tem é você buscar os exemplos para pregar. Que a internet está assim, está assim. Ainda semana eu postei no grupo da igreja para mexer com a igreja, com os irmãos, um casal ali, acho que era aquele mesmo que estava vendendo ar aquele outro dia com a bola, né, enchendo a bola. Aí agora ele falou, sabe o quê? Que tem um cadastro na igreja dele, não é cadastro de membro, porque daqui a pouco nós vamos acabar tendo que fazer um cadastro de membro, fazendo uma fichinha de cada um e tal, ele não é cadastro, ele falou contrato de 5 anos. Se você sair da igreja, tem que indenizar a igreja R$5.000. É contrato de fidelidade, igual tem nessas operadoras de celular, que dá aquela descontozinho, você tem que ficar lá 1 ano. Se sair, tem que pagar, entendeu? Tem uma multa para pagar. Você acredita num negócio desse, irmãos? Isso é uma astúcia e uma falsificação da palavra de Deus. Então, quando você vê Paulo falando isso aqui, nessa época, você não ia imaginar que em 2022 ia ter igreja fazendo contrato para o membro não poder sair da igreja. Você não pode ficar visitando outra igreja. Quer dizer, o membro não tem liberdade. Aqui o membro tem que ser voluntário. Você tem que falar assim no seu coração: eu sou membro desse lugar. Se você falar que você é membro desse lugar, eu vou te ensinar. No dia do culto, você vem a esse lugar. No dia que não tiver culto aqui, se você quiser visitar outra igreja, não tem problema. Quanto mais você for, melhor. Quanto mais cheio da palavra você ficar, melhor. Cuidado só com os lugares que visita. Mas você é uma pessoa ensinada, porque aqui nós ensinamos. Então você não vai visitar qualquer lugar. Agora, no dia do culto na sua igreja, você sai para visitar outra igreja e deixa a sua vazia, aí a sua oferta não está chegando a Deus, não está agradando a Deus. Amém? Que aí tem irmão que fala assim: é tudo culto, é a mesma coisa? Não. Aí não é a mesma coisa. Agora, só que é uma coisa com você e com Deus. Se você for, não tem multa. Isso aí é problema do seu coração com Deus. Amém? O pastor não vai te multar por causa disso. Eu ensino que é errado, né? Igual a vez a pessoa vai ser, igual lá o irmão perguntou para o pastor: pode ser dizimista aqui? Eu estava em Nova Campinas, tinha um irmão lá, ele estava meio tristinho porque ele era do outro irmão, né, que foi tirado,
acho que ele estava meio tristinho, porque o pastor Zé tinha sido tirado, eu tinha ido para lá, né? E esse irmão até já faleceu. Depois um dia que eu saí de lá e chorou, mas aí já era, já passou um dia. Quando eu saí, ele foi chorar, mas não adiantou mais. Aí ele ficava dormindo ali no banco e tal. Aí ele veio e falou assim comigo: irmão, eu posso, assim, por exemplo, como eu tenho 2 salários de 2 lugares, eu tinha salário de 2 empresas, eu posso dar um dízimo aqui e um de outro e do outro no outro lugar lá? Aí eu falei assim: irmão, o certo não é esse. O certo é você entregar o seu dízimo aonde você se alimenta, aonde Deus te colocou. Mas se o irmão sente de ajudar esse outro lugar, o irmão está liberado para ir para lá, irmão. E ajudar lá melhor, porque o irmão correr aqui sentado no banco dormindo aí, o irmão leva o dízimo todo para lá até, não precisa nem deixar nada aqui. Amém? Porque o irmão estava morrendo ali no banco, e aí eu senti que essa coisa que ele veio falar comigo foi um trocadilho, uma espetada que ele deu e tal, né? Porque ele gostava de cantar, e aí não estava dando oportunidade para ele fazer o voo, porque ele faltava, chegava atrasado. Não adianta, se você faltar, chegar atrasado, não tem como cantar, não tem como fazer louvor. Aí ele ficava tristinho, aí veio falar isso comigo. Então, mas depois ele ficou, acabou que ele ficou lá mesmo, perseverou, ele falou: mas a mulher não quer ir, não sei o quê. Bom, aí você se acerta lá com ela. Meu irmão tem liberdade, o irmão fica aqui, ama o irmão, recebe do mesmo jeito. Agora, se ficar aqui, dizima aqui. Mas se quiser mudar para lá e dizimar lá, também não tem problema. Amém? Eu não estou aqui para isso, eu não estou aqui para ficar rico, para fazer a igreja ganhar dinheiro. A igreja precisa pagar as contas. Quem está aqui, Deus precisa mover o coração para ser dizimista. Agora, nem isso eu não posso obrigar a pessoa a ser dizimista. É uma coisa ensinada, né? É ensinada. Aí me vem esse camarada Enético fazendo um contrato de fidelidade com o membro da igreja. Aí quando você lê isso aqui na Bíblia, você acha que não acontece isso. Ó, está acontecendo. Está acontecendo isso. E Paulo diz assim, ó: antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. Ou seja, aí quando os camaradas fazem essas propostas falsas, essas astúcias, ele dá uma falsificada na palavra, que é para agradar essa pessoa, que é para ela, né, ficar no lugar. Assim nós recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Ou seja, nós temos que sermos reconhecidos diante dos homens e de Deus por manifestar a verdade, amém? Por viver a verdade, por ensinar a verdade, por pregar a verdade, e não só pregar, mas viver a verdade. Porque não adianta você pregar uma coisa e também viver outra, não é verdade? Porque a igreja, ela não é feita para agradar a carne. Pelo contrário, a gente tem que apontar os pecados da carne e falar assim: irmão, isso é pecado, isso desagrada a Deus, isso é o quê? Para poder nós irmos nos santificando e fazendo aquilo que agrada a Deus. Que a qualquer momento Jesus vem buscar a igreja dele. O que adianta eu ficar manipulando uma pessoa com um propósito futuro de ganhar dinheiro, de comprar não sei o quê? Aqui a gente ainda tem que comprar um imóvel, pagamos aluguel, mas aí a gente não sabe se Jesus não vai vir essa semana ainda. Então, meu irmão, temos que pregar a santificação, porque a palavra diz que é para nós vigiarmos, porque não sabemos o dia e nem a hora. Agora, uma coisa é certa, que Deus nos honra. A Bíblia diz assim, ele fala assim: eu honro aos que me honram. Não é verdade? Então, tudo que você faz de coração para Deus, Deus vai te honrar. Agora, o que ele vai fazer? Eu não sei. Paulo fala assim: Deus ama quem dá com alegria. E Paulo fala assim: por que ele falou isso? Porque uns estão por contenda, por porfia. O que é por contenda e porfia? Para dizer que está dando mais do que o outro, aí ainda mostra. Você acredita que até para dar, para doação, tem quem queira aparecer na hora da doação? E por isso Jesus Cristo falou: só aquela viuvinha deu mais que todo mundo. Então os camaradas vinham com aqueles patacão na mão assim, ó, para todo mundo ver. Tem uns que praticamente se levantam assim, ó. Se a gente não ensinar,
E a palavra diz que o que você faz com a mão, com a outra nem vê. Amém? Porque tudo, irmãos, é propósito do coração. Às vezes a gente vê uma situação e parece que é uma situação boa. O exemplo bíblico é aquela de Pedro, Jesus falando para Pedro, a reda de Satanás, né? Por quê? Você vai ler aquilo ali, você não vai entender. Mas Pedro está falando que não vai acontecer, e está defendendo Jesus. Quer dizer, uma coisa que parece ser boa, mas não está dentro da vontade de Deus, não está agradando a Deus. O propósito do coração era outro. O propósito do coração de Pedro ali até aquele momento era que Jesus fosse um guerreador, um libertador, que pegasse espada para libertar Israel. E Jesus não veio ensinar isso. Bom, e ele diz assim: mas se ainda o vosso evangelho está, se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto. O que ele quer dizer com isso? Se você não consegue ver, esse encoberto quer dizer que você não consegue ver, não consegue enxergar, não consegue entender. Se você não consegue entender, não consegue ver a verdade, é porque está encoberto. Não é uma coisa encoberta que você não vê, né? Se eu fecho a Bíblia, não tem como ler. Então está encoberto. Aí ele diz o quê? Se está encoberto, está para quem se perde. Porque para ser salvo, tem que estar liberto, tem que estar aberto, tem que estar iluminado, tem que estar livre para você ver a verdade, para você conhecer a verdade. Se você não conhecer a verdade, isso causa a sua perdição. Você continua perdido. Como eu disse, Jesus não veio para condenar, ele veio para salvar. Por quê? Porque o homem já está condenado. É o que está dizendo aqui. Se o evangelho está encoberto para os que se perdem. O que é os que se perdem? É os que não estão conseguindo salvar. Nós estamos pregando, mas ele não quer ouvir. Nós estamos pregando, mas ele não quer aceitar. Aí nós vamos ver agora aqui por causa de quê? Ele diz assim, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória. Porque o Evangelho, irmão, quer dizer boas novas de salvação. Evangelho é uma notícia boa de salvação. Evangelho é a melhor notícia que você poderia receber. Talvez você fale assim, não, para mim melhor seria dizer que abriu um emprego para mim, né? A Mara vai trabalhar agora, tá certo? Então, abriu um emprego para mim. Talvez você vai falar assim, não, para mim, melhor notícia é abrir um emprego. Melhor notícia é dizer que você ganhou na loteria. Melhor notícia é que você foi promovido. Melhor notícia é que você está curado, não está mais doente. Não é. A melhor notícia chama-se Evangelho. É a palavra de salvação, porque é boas novas de salvação. O que quer dizer isso? Que o homem podia viver do jeito que vivesse, e ainda assim ele ia para o inferno. Meu irmão, você ia saber que você ia dormir e não tinha uma garantia que se morresse dormindo, você ia para o céu. Aí você recebe essa notícia que Jesus Cristo pagou. Isso é o Evangelho que Paulo prega. Jesus Cristo pagou pelos seus pecados, não só seu, mas de toda a humanidade, que todos que se arrependerem dos seus pecados, creem em Jesus Cristo, será salvo. Isso é uma notícia maravilhosa, melhor que ganhar dinheiro, porque você pode ganhar o dinheiro do mundo todo e morrer no outro dia e ir para o inferno, porque não havia salvação antes de Jesus Cristo. Não havia salvação. Então não tem notícia melhor do que essa. Por isso que a Bíblia diz que quem encontra o reino dos céus é como encontrar um tesouro. A pessoa larga tudo, a pessoa vende tudo para investir no reino dos céus. A parábola disse, vende tudo para investir. Aqui não é uma parábola, não é para você vender sua casa, seu carro, ir lá para a igreja, igual. Aí é a astúcia do sem vergonha que adultera a palavra. Quando fala assim, você encontrou um tesouro, você larga tudo
ou vende tudo, e para poder comprar aquele terreno, para você ser dono daquele tesouro, ou seja, daquela salvação. Isso está falando de prioridade. Quando ele fala larga tudo, vende tudo, quer dizer que você agora vai priorizar a salvação, já que tem, que não tinha. Aí você encontrou, aí você vai fazer o quê? Dar prioridade a Jesus Cristo. Mas você tem a sua casinha, vai continuar com ela, você precisa morar nela, vai vender a casa? Porque tem mais igreja aí que fez o camarada vender a casa. Uma vez eu vi um camarada reclamando, entrando no processo da justiça contra uma igreja Y aí, porque ele era um empresário, a mulher pegou o dinheiro dele todo e levou para a campanha, depois tem que pagar o fornecedor e estava sem dinheiro, que a mulher levou o dinheiro da firma para a igreja. Olha só, por quê? Porque por causa da astúcia dos astuciosos, que manipulam a palavra, que torcem a palavra, né? que falsificam, como diz o texto, literalmente falsificam a palavra. Amém? Então, quando fala vende tudo, é questão de prioridade. Você separa por tudo, não. Você faz a sua vida agora vai ser baseada na salvação, vai ser baseada nas coisas que você tem que fazer para Deus. O que precisa eu fazer para ser salvo? Eu preciso ser cheio do Espírito Santo. Para mim ser cheio do Espírito Santo, como é que eu faço? Eu tenho que frequentar mais culto, orar mais, buscar louvar mais, adorar mais a Deus. Aí o que você faz? Você não tem que trabalhar também? Mas você tem, mas você começa a priorizar. Quando a pessoa tem um trabalho que ela não dá tempo para ela fazer as coisas de Deus, para ela se envolver com a obra de Deus, que a obra de Deus é a salvação nossa. Não dá tempo de você se envolver, aí você fica incomodado, você fica assim, abre uma porta para me fazer isso, para me fazer aquilo, né? Eu conheço um irmão, sempre gosto de lembrar disso. Ele ia de carona no carro, de vez em quando ele ia, né? Num ponto de pregação que tinha lá em Bahia. Aí ele falou assim, quando eu comprar um carrinho, vou apoiar esse trabalho. Aí ele comprou um Fusquinha, nunca foi lá apoiar o trabalho. Que quem quer, ele se envolve antes de ter o Fusca, ele dá um jeito, ele vai de carona, ele pega um ônibus, ele vai. Aí depois Deus vai dar o Fusca a ele depois. É igual eu ia para a igreja, quando eu aceitei a Cristo Jesus, eu ia para a igreja com a minha esposa, com 2 crianças pequenas, de ônibus, irmão. Estava sem carro, eu ia de ônibus. O ônibus era lá na Limeira, né, indo para Fragoso ali, a igreja, olha só. Aí tinha outro, tem uns que ainda fica procurando fácil, e às vezes a igreja do lado de casa, e a pessoa não tem a dedicação que outros que moram longe têm. E geralmente é os que moram longe que têm mais dedicação. Eu tinha que sair de ônibus, aí acabava o culto, aquele sol quente, eu lá no ponto do ônibus, com 2 crianças esperando o ônibus, para vir para voltar para casa, comigo, sol quente. À noite, mesma coisa. Isso é o quê? Eu não precisei vender nada, irmão. Eu passei a priorizar o reino de Deus na minha vida. Porque o reino de Deus é assim, se você encontrou, você se apaixona, é uma coisa que é eterna. E olha só aqui, o texto vai dizendo para nós, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Olha só, o inimigo cegou o entendimento. Quem é o Deus desse século? É Satanás. A Bíblia não fala, o mundo jaz no maligno, é o Deus desse século. É um Deus, você vê que é um Deus aqui, de letra minúscula. Agora, a gente se traduz por Satanás, mas a gente se traduz também por ocupações, por coisa que a gente tem que fazer, por circunstância. Tudo acontece à volta para cegar o entendimento, para a pessoa não caminhar. Não, mas, por exemplo, vamos falar de dinheiro. Dízimo, mas eu estou precisando de dinheiro, eu estou não sei o quê, mas só ganhei tanto. Meu irmão, se você não consegue dar 100 reais de dízimo, de ter ganho R$1.000, dá 100 reais. Você não vai querer dar R$1.000 se Deus te der 10 mil de salário. Amém? Porque se você não for fiel no pouco,
também não vai ser fiel ao mundo. E Deus deixa isso muito bem claro. Isso é só um exemplo claro que eu estou dando, né? Porque isso acontece na nossa vida, né? A pessoa acha que ela não pode, porque se der vai fazer falta, mas e a palavra está onde? A palavra não manda você dar, manda você administrar o dinheiro, né? Você tem que 10% é do Senhor e os outros é para você administrar. Se você administra e ainda consegue dar uma oferta, fazer uma coisa ou outra, Deus vai te honrar. Uma coisa eu sei, que Deus honra. Amém? Você não pode ir, não, eu estou com a dor de mim, aí você se empenha aí, Deus vai te honrar. Igual eu fiquei lá assim, não vai ter jeito, porque eu fiquei atrasado assim na sua falta, não podia me mexer. Aí estava só que eu respondi, e eu estava nem respondendo, os irmãos estavam respondendo já, né? Um falava uma coisa, outro falava uma coisa, eu queria responder ali, mas estava assim, travadão mesmo, não podia me mexer no sofá. Porque, mas se é uma dorzinha boa, igual ainda estou com a dor aqui ainda, mas agora estou podendo torcilax, né? E já vem, mas eu já venho com muitas dores. Uma certa feita nós fomos fazer um culto até na casa da minha irmã, ajudar a dirigir o culto, eu fui pregar. Quando eu cheguei, fui direto para a UPA, saí do culto, direto para a UPA, 40 graus de febre. Mas era eu que ia pregar, pastor Dardo dirigiu o culto, eu ia pregar. E aí fui lá e preguei, já saí de lá direto para a UPA. Foi 40 graus de febre quase. Agora, quando se der para se mexer, eu tento me mexer, eu tento fazer uma coisa, eu me envolvo. Agora, quando não dá, aí não tem jeito. Agora, ele deixa claro aqui, Paulo, que é o inimigo que cega o entendimento, para que não resplandeça a luz do Evangelho, ou seja, para que você não encontre a salvação, para que você não receba a salvação, porque ele já é condenado, o inimigo é condenado, e ele quer que o máximo ele vai fazer, e todos que não têm Cristo Jesus também são condenados. Só que à medida que você vai recebendo a Cristo, a condenação, você vai saindo de condenado para salvo, e o adversário fica furioso com isso, porque ele continua condenado. Ele já conhece a verdade, ele conhece a palavra e ele é condenado. E para ele não tem jeito. Mas aí ele vai ceder o entendimento dos demais, para que eles também permaneçam condenados, para que não encontrem a luz do Evangelho da salvação. E ele diz assim, porque, para que não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O que é a glória de Cristo, que é a imagem de Deus, né? É a obra que foi feita através de Jesus Cristo, né? Para nossa salvação. Por que não? Porque não pregamos nós mesmos, mas a Cristo, o Senhor o Senhor. E nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Então, o pregador, a pessoa que está levando a boa nova de salvação, ela está obedecendo a Deus e ela está sendo servo daquele que está recebendo a boa nova. Porque você não paga nada para mim pregar para você. Amém? Então eu estou sendo seu servo, levando a palavra. Paulo está dizendo isso aqui. Por causa de Cristo Jesus, eu levo a palavra, a boa nova de salvação. Ou seja, se eu estou pregando para você ser salvo, eu estou servindo. Então, se eu estou servindo, servo é eu. Amém? Então, o chamado para o cristão não é para ser Senhor. Ninguém é chamado para ser Senhor. O pastor não é chamado para ser Senhor. Um bispo não é chamado para ser Senhor. Amém? Todos fomos chamados para sermos servos. Nem os apóstolos de Jesus não foram chamados para ser Senhor. Tem o título de apóstolo, Jesus falou isso direto para eles. Quem serve é que é o maior. Não tem essa conversa não. Você é apóstolo, mas se você, olha só, se eu não faço a obra de Deus para te salvar, então quem é maior, você ou eu? Você está sendo maior do que eu. E se eu não faço para te salvar, eu vou perder a salvação. Então quem é maior é quem está sendo servido.
E nós fomos chamados para servir. E vai assim, ó, porque Deus que disse que das trevas resplandece a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Olha só, o Satanás escurece, endurece o coração, escurece, não é isso? Como é que é o termo que ele usou? Encobre, né? Nos quais o Deus deste século cegou, né? O adversário cega o entendimento, e os que não têm o entendimento cego, é Deus quem dá o entendimento. Amém? Aí você pode falar assim, não, mas Deus não vai dar o entendimento. Não, Deus dá o entendimento a todos. A todos. A vontade de Deus é que todos sejam salvos. Ele você amou o mundo de tal maneira, então Ele envia a palavra para todos. Agora, quem recebe a palavra? Quem recebe? Quem não está preocupado com a circunstância, quem não está preocupado com o que vai comer, com o que vai vestir, onde é que vai dormir, lembra de Jesus? É Senhor, onde é que você mora? Deixa que eu vou te seguir. O filho do homem não tem nem onde reclinar a cabeça. Já o outro, Jesus chama e você, não, Senhor, deixa primeiro eu enterrar os meus mortos, né? O camarada queria primeiro acabar de cuidar da família para enterrar. O que Jesus falou para ele? Deixa os mortos enterrar os seus mortos. Amém? Ele quer dizer o que com isso? Que tem um monte da família dele que é morto, não vai seguir a Cristo. Esses podem enterrar, ficar lá e cuidar do outro morto. Mas você que recebeu a Cristo, segue a Cristo. Não para enterrar morto, não. Deixa os mortos enterrar os seus mortos. O que isso fala? Aí você fala assim, mas então eu vou abandonar. Não é questão de abandonar, é questão sempre de priorizar o reino de Deus. Amém? Priorizar o reino de Deus. Não tem mais jeito. Mas o camarada, deixa eu primeiro Jesus. Isso aí foi Jesus que falou. É bem claro. E ele assim, porque das trevas resplandece a luz. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Que tesouro é esse, irmãos? A salvação, a graça de Deus, a salvação. Quem é que recebe? O vaso de barro. Por que de barro? Porque não tem mérito em nós. Você não está sendo salvo porque você é um bonzinho, porque você é um tal. Não, você está sendo salvo porque Jesus Cristo salvou você. Você recebeu. A única coisa que faz é você aceitar a salvação ou não. Mas se você aceita, o crédito não é seu, porque você é um vaso de barro. Amém? É um tesouro. Olha só, isso que eu falei para você. O Evangelho é a coisa mais preciosa que nós podemos receber. Amor? Viu? É como um tesouro no vaso de barro. Olha só, é melhor do que dinheiro, é melhor do que loteria. Loteria tu pode ganhar, comprar tudo aí, comprar rua, carrão e tal. Por quantos anos? Por 50, 60, daqui a pouquinho. Ou talvez de um dia para o outro, hein? Não sabe, né? Às vezes você não sabe nem se vai chegar lá. E a gente vê assim, cada situação, né? Eu fico vendo assim, quantas pessoas já se passaram, né? Já esteve conosco e hoje não estão mais. E pior ainda, às vezes pessoas novas, às vezes até mesmo criança, né? Que esteve no nosso meio e hoje não estão mais, não sabe o que ela ia ser, o que não ia ser. Né? Então, não tem garantia. A garantia é estar em Jesus Cristo. A garantia é estar em Jesus Cristo. Então isso é um tesouro em vaso de barro, porque o vaso não tem valor, o valor está no tesouro, na salvação, na obra que Jesus Cristo fez por nós. Em tudo, aí Paulo fala assim, em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Já viu uma pessoa angustiada? Não, tribulado é luta, dificuldade que vem sobre você, mas você não fica angustiado por causa disso.
Ele está falando de quem? Dos salvos. Perplexo, mas não desanimado. Você fica perplexo, você fica assim, mas não é possível um negócio desse. Mas só porque o camarada se desviou. Não é possível, esse pastor roubou, esse pastor estava em adultério. Aí você vai desanimar da sua salvação porque um determinado pastor estava em adultério. Você ficou perplexo. Irmão, o pastor, né? Aconteceu isso. A nação, olha só, se não acontecer nada, eles vão botar lá os 60 ladrão, mais do que o Alibabá. Já tu viu a transição? Tudo homens que já foram condenados, que já estão investigados, que vão lá. O ministro que vai ser da economia, vão trocar um ministro, que é hoje, por um que falou que colou na prova para passar lá. Ele é advogado, né? Ele fez uma prova de economia, não sei o quê. Falou que nunca estudou economia e tem áudio dele lá na internet, os irmãos estão postando direto. E vai ser o ministro da economia. Então, meu irmão, se a gente não vigiar, aí por causa disso, se acontecer isso mesmo, o que eu faço? Me desvio? Saio da igreja? Fecho a igreja? Não, se quiser, eles vão ter que fechar, eu não fecho. Amém? A não ser que seja coisa de Deus, ou a igreja não prosseguiu e tal, mas fechar porque, não, ele tem que fechar. Eu não vou desanimar da minha fé, eu não vou desanimar do meu caminho, da minha salvação, por causa de governo, porque eu estou perplexo com o que está acontecendo. Porque eu estou, não consigo acreditar no que eu estou vendo, entendeu? Mas, eu até postei um negócio para os irmãos, na Coreia do Norte agora, os países comunistas não têm cristão, não tem cristão. Então você que é cristão está votando em candidatos que fala que é comunista, que quer fazer o comunismo, saiba que não tem cristão nesses países, não tem em Cuba, não tem na Coreia do Norte, não tem na China. Os que tem são escondidos e agora, por exemplo, estão de novo matando alguns lá na Coreia do Norte. Não tem igreja nem nada, porque eles não querem que a pessoa creia em Deus, em Jesus. Eles querem que a fé deles seja, o Deus deles seja o Estado. Aquele gordinho lá, feiozinho lá, aquele Dom Baiacu, né? Gordinho, ele é venerado, como se fosse um Deus. O povo é obrigado a venerar. Inclusive ele é chamado de venerando, venerável, sei lá. O título dele lá. Vai se referir a ele? Tem que se referir venerável, quer dizer, como se fosse um Deus. Então, meu irmão, agora, por que eu estou falando isso? Porque a gente fica perplexo, mas não podemos deixar que a perplexidade ofusque a nossa fé, porque a salvação é promessa de Deus, tem nada a ver com a perplexidade. Tem tribulação, tem luta, mas nós não desanimamos, não nos apartamos da nossa fé, perseguidos, mas não desamparados. Olha só, vamos ser perseguidos? Vamos. Mas você não vai ficar desamparado, porque a Bíblia diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Então você não fica desamparado. Quem crê em Deus, mas então você precisa crer, porque Deus, todos os exemplos bíblicos que nós vimos de perseguição, os homens foram jogados na fornalha, foi jogado na cova do leão, depois que Deus apareceu e deu o livramento, mas eles não foram remungando e choramingando e pedindo, não, eles foram dispostos a morrer por Deus. Sabia disso? Daniel, os amigos de Daniel e os apóstolos, quando estavam presos, que eram açoitados, levavam 40 chibatadas cada um, e quando saía, o texto diz, nós pregamos outro dia, falou que eles estavam alegres por ter sido açoitado por causa do nome do Senhor, porque eles estavam pregando Jesus Cristo. Amém? Então quer dizer, uma pessoa que está firmada na salvação, que o foco está na salvação, não se abate, né? Perseguido, mas não desamparado, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre toda parte, trazendo sempre por toda a parte a
a mortificação do Senhor no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também no nossos corpos. E é o que eu falei, mortificar não é você se matar, mortificar é você deixar de dar a sua natureza humana, deixar ela viver do jeito que ela quer. Não vai viver do jeito que ela quer, tem que viver do jeito que Deus quer. É verdade? Assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte, por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal, de maneira que em nós opera a morte, mas em nós opera a morte, mas em vós a vida. Paulo está dizendo ali, que para eles estão sendo mortificados, eles queriam estar fazendo outra coisa, mas no que eles se mortificam, ele fala assim, no que ele deixa de fazer outra coisa, ele está se mortificando, para trazer a salvação, a vida para quem? Para você, para nós, amém? É o que o pastor faz, é o que os líderes fazem, é o que o evangelista faz, é o que o pregador faz. Ele queria estar lá na praia, mas ele está trazendo a palavra de vida. Queria estar fazendo não sei o quê, a carne queria, mas ele não deu vazão à carne e veio fazer igual agora há pouco, né? Como eu falei, né? Estávamos numa festa convidativa, a vontade era ficar lá, da carne, né? Estávamos com amigos, conhecidos, alguns amigos lá de velhas datas, conversando e comendo lá junto, né? E toda hora a oração servindo e conversando, mas aí eu estava de olho no relógio, toda hora eu olhava no relógio, porque a carne queria ficar lá, mas o Espírito foi um compromisso com Deus. Aí o que eu fiz? Mortifiquei a carne, tá vendo? Teve alguma coisa? Teve. Matou a carne? Não. Fiquei lá um pouquinho, comi um pouquinho, mas não precisa ficar lá direto. Eu tinha obras de Deus para fazer. Se não tivesse, ficava mais lá hoje, mas como eu tinha que parar. Então isso chama-se prioridade, isso chama-se mortificar a carne pela vida do próximo. Amém? Para vocês, vida, como disse o Paulo aqui, E temos, irmãos, e temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito, crie, por isso falei. Nós cremos, também por isso falamos, sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus, nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Olha só, quem que ressuscitou Jesus? Deus. E como é que ele vai nos ressuscitar? Por Jesus. Olha só, tudo para nós, o caminho é Jesus. Aqui Paulo falou, quem vai ressuscitar é Deus, mas por causa de quem? Por causa de Jesus. Jesus falou assim, sem mim nada podeis fazer, ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém? Então não tem como ir ao Pai, não tem como fazer nada em prol da nossa salvação sem Jesus. Amém? Então precisamos de Jesus em todas as áreas da nossa vida. Aí talvez você fale assim, não, mas isso aqui é uma área material, não precisa, Jesus precisa. Eu estou mexendo na serra lá, um negócio difícil lá, eu vejo que Jesus me ajuda a serrar esse negócio com cuidado, não deixa eu cortar meu dedo. Eu fico orando, pedindo a Jesus para me ajudar, para não relaxar. A maioria que corta aí é porque relaxou, né? Teve um dia que a lixa chegou, a serra chegou, encostaram no meu dedo assim, tirou um bifinho assim, eu fico, é um negócio perigoso. Ele vai fazer uma coisa do pé, vai fazer uma prova. Eu fui fazer uma prova de carteira de motociclista, né? Eu já tinha um motorista. Aí eu comprei uma moto, a moto ficou 2 meses parada, porque uma oportunidade que apareceu, eu comprei para ajudar lá a pessoa. Mas eu não podia andar porque não tinha carteira. Eu larguei a moto lá na garagem e fui tirar a carteira. No dia de fazer a prova lá, eu vi gente pegando o capacete assim, jogando no chão assim, quebrando. Pessoas que trabalham em moto, para baixo para cima, planta bananeira, levanta a moto, chega na hora da prova lá, não passa. E eu sentadinho na moto, assim, eu falando com Deus, Senhor, me ajuda, Pai, me ajuda. Faz que me ajuda a não errar o caminho, não errar aqui, não desequilibrar. E fiz tudo certinho. Chegou lá no final, quando chega no final,
o instrutor fala assim, pode levar a moto, aí quer dizer que você foi aprovado. Ele fala, deixa a moto aí, vai chamar o cara, porque você não pode andar na moto, não foi aprovado. Aí eu nem saio, quebra o capacete, né? Aí eu fui lá buscar o rapaz da minha motinha, a motinha dele lá no exame, mas agradecendo a Deus, irmão. Em tudo dá graça, em tudo nós precisamos de Deus. Amém? Em todas as áreas, até nas coisas materiais. Senhor, abre porta. Por isso que oramos, Senhor, abre porta, me ajuda no meu emprego, abre a promoção, envia o recurso, cura essa enfermidade. Pai, eu vou tomar esse remédio, faz que esse remédio faça um efeito. Se Deus não operar, o remédio não faz efeito. Se Deus não operar, o médico não consegue operar. Eu já vi testemunho de médico dizendo que quem salva é Deus. Que eles operam, vão lá, cortam, emenda, tiram o negócio, emenda de novo e fica assim, ó, esperando o que vai acontecer. Esse esperando o que vai acontecer, ó, é o poder de Deus. Aí vão lá fazer o exame, e deu certo. Oh, glória a Deus. Eles próprios ficam alegres, salvei mais uns. Acho que os menos agradecidos acham que foi ele que salvou, mas os mais agradecidos sabem que Deus curou. Amém? Deus curou, Deus usou o instrumento, o médico foi lá, cortou, arrancou um pedaço, costurou, mas a gente fica aguardando o resultado do Senhor. Porque se o Senhor não operar, se ele não guardar em vão, vigia o sentinela. E ele diz assim, ó, porque tudo isso é por amor de vós, ó, para que a graça, versículo 15, para que a graça multiplicada por meio de muitos faça abundar a ação de graças para a glória de Deus. Olha só, o objetivo é que por meio de muitos o nome do Senhor seja glorificado. A graça é exatamente isso, e não há mérito, nós somos um vaso de barro. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem, olha só isso aqui, irmão, ainda que o nosso homem interior se corrompa, nosso homem exterior se corrompa, o homem interior contudo se renova dia a dia. O que os irmãos entendem desse versículo? Ainda que o homem exterior se corrompa e o interior se renova dia a dia. Pode me falar isso. A carne é o quê? No espírito. Mas é o tá, mas o que quer dizer com isso? Se corrompa. A carne se corrompe, o espírito não. A carne, ainda que você fique doente, ainda que você vai envelhecendo, ainda que você vai apodrecendo, ainda que você pega uma doença séria, ainda que tenha um Covid, ainda que tenha não sei o que, ainda que não tenha não sei o que lá, mas o espírito cada dia se renova mais. Porque a carne, ela é corruptível. Ela vai esse corromper aqui não é exatamente o pecado, mas é fraqueza da carne, inclui tudo. Pecado, porque aí não pode, porque se for pecado, atinge o espírito. Amém? Então essa corrupção aqui é só da carne, da fraqueza da carne, né? Da doença, enfermidade. A pessoa não vê, às vezes você vê a pessoa está doente, mas está firme em Jesus. Está doente, mas está cada vez mais forte. Eu fui visitar o irmão, não ora para Deus me curar não, porque eu já estou, a doença dele era seríssima, ele sabia que ia morrer já tinha perdido um braço. E o Joãozinho, a irmã deve lembrar dele. Joãozinho, fomos visitar ele, né, Zé? Aí nós ficamos assim maravilhados. Não, o Senhor já me confortou, eu estou só querendo ir para o céu. Então, eu estava guardando, quer dizer, o espírito estava fortalecido daquele homem. Ele não estava mais brigando, a carne estava corrompida, igual eu falei aqui, ó, cheio de câncer, corrompido. Não tinha mais como ele viver. O corpo já estava corrompido, para toda a área estava corrompido. Eu lembro que o pastor Dardo até que vinha lutando, né? Deus já tinha dado uma cura nele da leucemia, né? Mas é o mesmo assunto, leucemia é o mesmo assunto. E ele vinha mal, e tudo, mas por firme na fé, até Jesus levar. Porque o que importa é a salvação. O que importa é a salvação. O corpo vai ter que ir para o corpo. Não importa se é com doença, se é sem doença,
se é velho, se é novo, vai para o pó. Agora, o espírito é que tem que ser salvo, que não pode ser corrompido. E ele deixou isso aqui muito bem claro. Contudo, se renova dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Quer dizer, Paulo está chamando essa tribulação nossa de breve, irmãos. Essa luta vai passar, essa dificuldade vai passar, mesmo que essa enfermidade venha te levar à morte, vai passar, hein? Vai passar. Agora, a glória da salvação, isso é para toda a eternidade, amém? Mesmo que a enfermidade, e Deus falou assim: eu não temo o homem que pode tirar a vida. O homem pode matar o outro, pode tirar a vida, mas ele vai ser, ele fala no sentido seguinte, de você não deixar de obedecer a Deus por causa do homem. O homem ameaçou: se não obedecer a Deus, se não vê que eles fazem isso, se não negar Jesus, vai ser degolado. Aí é onde Deus fala: não temo o homem, ele pode só tirar a sua vida. Agora, se tu negar, Deus sim pode tirar a vida, ainda pode te jogar no inferno. Amém? Então, é breve, momentânea. A carne tem prazo de validade, é momentânea. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque o que se vê são temporais, e as que não se veem são eternas. Então, o que Paulo fala para nós? Não fica se firmando naquilo que você está vendo, confiando naquilo que você, botando seu coração naquilo, eu quero isso, eu quero aquilo. Não, se conseguir alcançar, tudo bem, mas não deixa de priorizar o reino para conseguir certas coisas. Amém? Prioriza sempre o reino, mas aí, se der ainda para você fazer, você faz. Mas sempre prioriza a obra de Deus, que é a nossa salvação, porque nós não sabemos se vamos passar dessa noite. Amém? Não sabemos. Então nós temos que ir dormir priorizando Deus, dizer: Deus, tu és o Senhor da minha vida. Se eu não acordar amanhã, eu quero estar contigo. Perdoa meus pecados, minhas falhas. Não tem que dormir: quero ganhar isso, quero ganhar aquilo, Deus nada. Vamos confiar em Deus. Amém? Que Deus nos abençoe a todos, irmãos. Vamos ficar de pé. Essa é uma palavra de